A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos continuar os nossos estudos das cartas de Paulo aos Coríntios. E hoje é 2 Coríntios 5, dos versículos 11 ao 21, e 2 Coríntios 6, versículos 1 e 2. Se irmãos quiserem acompanhar conosco. 2 Coríntios 5, do 11 ao 21. 2 Coríntios 6, 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejam também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriartes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecimento de Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputamos os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo é o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem concedido ao teu povo de estar no teu santo dia, na tua santa presença, para te adorar, para te louvar, porque só tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e toda adoração. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado, por ter nos encontrado, por sua graça ter nos encontrado através de Cristo, do sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Senhor, que possamos dar valor a essa graça, possamos dar valor a este sacrifício. Neste momento, Senhor, eu te peço, e eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, que eu seja um vaso usado em tuas mãos para trazer a tua palavra. Que essa palavra, Senhor, venha edificar as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Eu vou começar tomando água, porque, como diz, o temor e o tremor é tanto que a boca já está seca antes de começar a falar. Só um minutinho. Na mensagem de sábado passado, nós ouvimos Paulo instruindo aos cristãos de Corinto, né, sobre a liberdade cristã, que é a liberdade que os cristãos têm em Cristo Jesus, vivendo uma vida que agrada a Deus. E essa liberdade cristã, ela se estende a outras áreas da nossa vida, a outros aspectos do cotidiano. Contudo, essa liberdade, ela não é ilimitada. E nós, cristãos, nós somos chamados a agir de forma responsável e amorosa em relação a Deus e aos outros. Paulo instruiu aos Coríntios, na mensagem da semana passada, sobre a liberdade cristã. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, onde ele faz uma defesa do seu ministério. Porque os falsos profetas, eles tinham se infiltrado na igreja de Corinto e eles atacavam Paulo, né? Porque eles queriam inutilizar o sacrifício de Cristo na cruz. E Paulo, ele escreve aos Coríntios, alertando, instruindo e também defendendo o seu ministério. Porque Paulo, ele era extremamente apaixonado pelo Evangelho de Cristo, né? E os falsos profetas estavam dizendo que o Evangelho que Paulo pregava não era o verdadeiro Evangelho, né? E Paulo, aqui no capítulo 5, ele coloca a defesa do ministério dele. E ele aponta alguns aspectos da motivação, da dedicação dele ao ministério do Evangelho de Cristo. O que movia Paulo? Ele coloca aqui alguns aspectos dessa motivação. Se eu abrir um parênteses, se abríssemos um parênteses hoje aqui questionando, qual é a sua motivação? O que te motiva na vida? Algumas pessoas são motivadas por metas, por objetivos, né? Tem alguém que fala assim, se eu tiver uma meta, eu já me motivo. Outras pessoas mais sentimentais falam assim, um gesto de carinho me motiva. Outras pessoas que são motivadas pela beleza, pelo detalhe, né? Tem algumas pessoas que gostam da organização. Então, se aquele quadro ficasse um pouquinho mais à direita, mais à esquerda. Então, alguns aspectos da vida que motivam as pessoas. E se eu perguntasse, e hoje? O que motivou você a se levantar, a se arrumar e a vir aqui, a estar aqui? Qual o motivo? Paulo, ele coloca aqui algumas características do que o motivava no Evangelho. Ele começa ali dizendo que a dedicação dele era motivada pelo temor a Deus. Voltando um pouquinho na história de Paulo, nós, olhando para Atos 9, quando Lucas relata
a conversão de Paulo. Quem era Paulo? Paulo, que usava o nome judeu dele, né? Saulo. Quem era Saulo? Saulo, ele era judeu, da tribo de Benjamim, educado, na palavra, aos pés de Gamaliel. Paulo, ele tinha temor a Deus, porque tanto que ele achava que era em nome de Deus que ele estava perseguindo os cristãos. Por quê? Ele conhecia sobre o Messias da parte humana, né? Ele sabia que viria um Messias, mas ele entendia que esse Messias seria um homem, um rei, que restabeleceria o reino de Israel. E quando os cristãos apareceram, eles entenderam, os judeus entenderam, que era uma seita. E que eles precisavam exterminar os cristãos. Então, Saulo estava ali, né? Ele pegou toda a autoridade, estava com umas cartas nas mãos, indo para Damasco para pegar todos os cristãos que tinham em Damasco, trazer para Jerusalém, para julgar, condenar e fazer assim como eles tinham feito com Estevão, né? Então, Paulo, ele conhecia o temor a Deus, né? Mas o que aconteceu com Saulo na estrada de Damasco, quando ele estava indo para perseguir os cristãos? Ele encontrou Jesus. A Bíblia diz que foi tão forte o encontro de Saulo com Jesus, que ele caiu da sua montaria, né? E na hora, a Bíblia diz que, atônito, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Todos viram que ali estava acontecendo algo de extraordinário. Eles não entenderam a voz, mas eles viram a luz e eles viram que ali acontecia algo de extraordinário. E Saulo perguntou: quem és tu? E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Naquele momento, o temor de Paulo mudou. A compreensão do temor que ele tinha de Deus mudou. Ele compreendeu que temer a Deus, temer ao Senhor, era temer aquele Jesus que ele perseguia. Na sua vida, em que momento a percepção do temor de Deus mudou? Nós também. Muitos aqui são evangélicos, são cristãos desde que nasceram, né? Mesmo aqueles que não nasceram num lar cristão, muitas vezes já ouviram sobre o Messias que nasceu, que cresceu, que morreu por nós. A história da Páscoa, né? Da paixão de Cristo. Mas no momento que nós encontramos a Cristo, a percepção do temor muda também em nós. E era isso que Paulo dizia, que aquilo o motivava, o temor do Senhor. E Paulo também diz que o amor de Deus o constrangia. Paulo, na hora que ele caiu do cavalo, da montaria, ele levantou cego, ele não enxergava mais. E o Senhor falou para ele, né? Vai para Damasco, que eu vou
te dizer o que você tem que fazer. E Paulo foi. E a Bíblia diz que ele ficou 3 dias, né? E que durante esses 3 dias, ele orava. Ele estava ansioso. Ele estava tentando entender o que tinha acontecido com ele. Aí Lucas relata que Deus mandou quem falar com Paulo? Ananias. O Senhor deu até o endereço, a rua chamada Direita. Vai lá, Ananias. Vai lá que você vai falar com Saulo. Lucas relata que quando Ananias chegou para falar com Saulo, Saulo falou, quem te mandou aqui? Aí Ananias fala assim, meio que da minha percepção, né? Ananias não queria ter ido lá, porque ele conhecia Saulo. Ele sabia que Saulo matava os cristãos, né? Talvez Ananias pensasse assim, eu não acredito muito nessa conversão de Saulo lá no caminho de Damasco, não. Vai que é uma emboscada, né? Mas o Senhor falou para ele, vai lá na rua chamada Direita, que eu tenho uma missão para você, Ananias. Quando Saulo questionou, quem te mandou aqui? Ele falou, sabe aquele Jesus que você encontrou lá na estrada de Damasco? Eu estou aqui porque ele me mandou que eu viesse aqui. E ele me mandou que eu viesse aqui, eu orasse por você e eu te dissesse que ele te levanta como apóstolo de Cristo. Apóstolo de Cristo. Ele passaria a levar a mensagem daquela graça, a mensagem daquele amor que ele perseguia. E a Bíblia fala que, Paulo fala assim, o amor de Cristo me constrange, nos estimula a mudar. Foi isso que ele falou para os coríntios. É impossível você ser alcançado pela graça de Cristo e não ser estimulado a mudar de vida. Saulo, ele não compreendia como ele, um perseguidor de Cristo, estava recebendo aquela graça do perdão de Cristo. Ele fala muitas vezes o maior dos pecadores, porque ele matou muitos cristãos. Ele não conseguia compreender esse amor, né? E ele fala, Cristo morreu por todos nós. Ele, lá na cruz, foi imputado a ele um pecado que não era dele, para que ele pudesse ser o substituto. Foi uma substituição. Sobre ele foi o meu pecado, sobre ele foi o teu pecado, para que através dele nós pudéssemos ser feitos justos, né? A substituição, o plano de Deus. O Deus Filho que desceu, viveu aqui entre nós e recebeu sobre ele, lá na cruz, o nosso pecado. Para que nós pudéssemos, através dele, sermos reconciliados a Deus. Alguns estudiosos dizem que Jesus, quando ele morreu na cruz, o motivo da morte dele pode não ter sido a asfixia, né? Que o pulmão explodiu, mas que o coração de Jesus explodiu de amor por mim e por você. Todo o amor que ele tinha pela humanidade, quando os nossos pecados foram colocados sobre ele lá na cruz. E aí Paulo fala assim, não tem como
Que amor é esse? É impossível sair de Damasco sendo o mesmo Saulo. Ele precisava sair um Paulo, usar o seu nome grego, porque Jesus tinha dito que ele ia ser apóstolo dos gentios. Ele ia levar o amor dele para todos aqueles que não conheciam essa graça. O amor de Cristo nos constrange, motivo da dedicação de Paulo. E ele fala assim: o amor de Cristo nos reconcilia com Deus. Nós, por mais que o ser humano tente fazer certo, né? Viver bem, ele nunca vai conseguir, porque pelas obras, a gente não chega à salvação. É somente através de Cristo. E ele diz que nós fomos regenerados lá na cruz. Porque Jesus morreu por nós, para nos tornar uma nova criatura. Uma nova criação. A criação do povo de Deus, daqueles que aceitam a Jesus. A Bíblia diz que Ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, através de Cristo Jesus, no momento que você aceita a Jesus Cristo. Então foi Jesus que nos regenerou, somente através do sacrifício de Cristo ali na cruz. Aquilo era motivo, era motivação para Paulo. Quando ele entendeu, quando ele compreendeu que Jesus o estava chamando para ser mensageiro daquela graça, que ele precisava levar aquela graça às outras pessoas. No versículo 21, ali diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Paulo entendeu que não tinha como ele ser o mesmo. Ele precisava mudar. Ele precisava viver, ser uma nova criatura. Somente através de Cristo nós podemos ser novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Tudo aquilo que pertencia ao velho homem ficou para trás, porque agora nós somos novas criaturas. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Lá na cruz, Jesus se tornou o único caminho. Nós não conseguimos chegar a Deus de nenhuma outra forma, se não for através de Jesus, do sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz. E nós precisamos ter a mesma motivação que Paulo teve quando ele entrou no seu ministério. Os falsos profetas diziam que ele era louco, porque o amor de Deus é loucura para os homens. Mas Paulo não se incomodava com isso. Ele se justificou perante os cristãos em Coríntios, mas ele falava, vocês me conhecem. Os falsos profetas falavam que ele pregava o evangelho por dinheiro. Ele fala assim, olha, vocês lembram que para não ser pesado para vocês, eu trabalhei, eu fui para o meu ofício de construir tendas. Então, Paulo justificou o seu empenho, a sua motivação no evangelho, através do temor a Deus, do amor de Jesus que nos constrange, que Jesus é o único que pode nos regenerar. E quando fala regenerar, nós somos novas criaturas, nós não somos, não é feito um concerto
é uma nova criatura, é uma nova criação. Nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus, através da graça de Deus manifestada em Jesus lá na cruz. Não existe evangelho sem a cruz. Jesus passou pela cruz para cumprir o plano de regeneração para o ser humano. E só através de Cristo nós podemos nos reconciliar com Deus. E Paulo também fala para os coríntios que nós temos que ser motivados pelo tempo. Ele diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Nós devemos fazer bom uso dessa graça que nós recebemos, compartilhando, levando aqueles que não conhecem ainda, não ouviram falar dessa graça, não tiveram uma experiência com Cristo como nós tivemos, não tiveram ainda, não passaram pelo processo da conversão. Nós não devemos receber a graça de Deus em vão. A graça manifestada na cruz, nós não devemos receber em vão. E ele diz assim, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, agora, o dia da salvação. Ele está falando do tempo da graça, do tempo que nós temos para levar o evangelho de Cristo. Paulo não perdeu tempo. Em nenhum momento ele encontrou Jesus na estrada de Damasco. E a Bíblia diz que ele saiu dali e ele foi fazer aquilo que o Senhor tinha delegado a ele, a de ser o procurador de Cristo, a de levar a graça de Cristo, a graça de salvadora de Cristo aos gentios. Por isso que nós vemos quantas cartas ele escreveu, né? Quantas igrejas, nas viagens dele, quantas igrejas foram abertas. O quanto ele foi perseguido pelo amor de Cristo. Que ele entendeu ali na estrada de Damasco que quem ele perseguia, ele ia ser o procurador dele e passaria a ser perseguido pelo amor de Cristo. E lá atrás, lá na época de Paulo, ele já falava do tempo da graça que estava se esvaindo. E nós, nos nossos tempos, nós sabemos que o tempo da graça vai findar. E é nossa responsabilidade levar essa graça às outras pessoas. Jesus delegou ela a Paulo, ali na estrada de Damasco, mas ele delegou a todos nós. Nós precisamos ser os transmissores da graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, para que as outras pessoas aceitem também, conheçam, tenham a experiência de encontrar Jesus, para que essa graça transforme a vida de todos. Porque João 3,16 diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por todos nós lá na cruz. Mas, para que aquele sacrifício tenha efeito na minha vida, eu preciso aceitá-lo. Eu preciso aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Todo ser humano precisa aceitar. E para que o ser humano saiba dessa graça, eu e você, que já o conhecemos, precisamos falar dele.
E o tempo é agora. O tempo é hoje. E Paulo falava aos Coríntios: se reconcilieis com Deus e levem essa palavra também. Essa é a nossa responsabilidade. Só existe nova criatura através da graça de Cristo lá na cruz. Não existe outra forma. E Deus nos encontra, assim como Ele encontrou Paulo na estrada de Damasco, para que nós possamos ser transformados, para que a gente viva uma vida que agrade a Deus. Porque nós somos novas criaturas, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que Paulo nos passa. Que nós precisamos ser motivados pelo temor do Senhor. Nós precisamos olhar para o amor de Cristo e sermos constrangidos por esse imenso amor que Ele demonstrou por nós. E nós precisamos ser regenerados. Nós precisamos ser transformados. E nós precisamos levar essa graça, a graça de Cristo, para as outras pessoas. Porque Ele veio para salvar a todos. Mas a todos aqueles que o receberem. É nossa missão. É a missão minha. É a missão sua. Falar do amor de Cristo. Falar no amor de Cristo na nossa casa, falar do amor de Cristo no nosso trabalho, falar do amor de Cristo lá onde a gente estuda. Porque todos carecem de ser alcançados por essa graça. E nós precisamos falar. Nós somos convocados a sermos procuradores de Cristo, assim como Paulo fez. E assim como ele instruiu aos cristãos em Coríntio a serem. Então, se você já encontrou Jesus, se você aceitou a imensa graça de Deus através de Cristo Jesus, a gente não pode desperdiçar o nosso tempo. Nós precisamos aproveitar ao máximo o tempo que nós temos para falar de Jesus. Nós precisamos agir com graça com o nosso semelhante. Essa graça que eu não fiz nada por merecer. Eu recebi de Jesus. E eu preciso agir com graça com o meu semelhante. Olhando para ele com o amor de Jesus. Aquele amor que nos constrange. Eu não merecia. Eu não mereço. Mas Jesus me amou. E Jesus falou: o pecado da Fátima eu vou levar sobre mim, lá na cruz. E Jesus morreu por amor a nós. Então nós precisamos agir com graça com o nosso semelhante. Nos dispormos a ser procuradores de Cristo. Vamos sofrer? Paulo sofreu? Paulo foi acusado injustamente? Vamos, mas é pelo amor de Cristo que nos constrange. E nós precisamos responder a esse amor. Paulo viveu, né, uma vida de apóstolo. Paulo cumpriu, né, o seu ministério. E no final ele disse, né, combati o bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a
fé. E o que o aguarda agora? A coroa que o justo juiz dará no final. É isso que nos aguarda se nós recebemos essa graça. E se nós agimos com essa mesma graça para o nosso semelhante. Nós aceitamos o convite de Jesus. Nós somos transformados pelo amor de Jesus em novas criaturas. Aquilo que a gente era, a gente não é mais. Saulo era perseguidor. Ele se tornou Paulo, o perseguido pelo amor de Jesus. Ele amava tanto Jesus e ele amava tanto as ovelhas dele, né? Como o pastor falou na primeira mensagem sobre o estudo de Coríntios. Que Paulo, ele era um pastor, né? Tanto que ele amava os cristãos. Nós também devemos seguir o exemplo de Paulo. O que movia Paulo, a motivação de Paulo, precisa ser a nossa motivação. Nós precisamos dizer sim a esse convite que Jesus nos faz, de sermos seus procuradores, de levarmos através da minha vida, as pessoas possam olhar para mim e ver o amor de Jesus. Esse amor que veio para todos, mas nós precisamos aceitá-lo. Nós precisamos aceitar a Jesus, dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, quando a gente olha para 2 Coríntios 5, a partir do versículo 11, a gente vê a motivação de Paulo na sua dedicação ao Evangelho de Jesus, ao Evangelho da cruz. Cristo é o centro do Evangelho. Só Ele nos leva a Deus. Então, que nós possamos, né? Nós possamos aceitar essa graça e não desperdiçá-la. E agir com graça com o nosso semelhante. Amém? Que o Senhor abençoe a todos vocês.